A Amazônia é um lugar incrível, mas um tanto perigoso, ainda mais quando se está sozinho. No vídeo de hoje, é por isso que você nunca deve ficar sozinho na Amazônia. Bem-vindos ao Fatos Mais. Sucuris verdes. As cobras do mundo vêm em várias formas, tamanhos e cores, mas nenhuma supera a sucuri verde em comprimento. Você pode realmente encontrar essa cobra na Amazônia, e é melhor torcer para nunca se enredar com uma. É por isso que você nunca deve ficar sozinho na Amazônia. O tamanho médio dessa cobra varia entre 5,5 metros a 6 metros, mas no seu máximo, a sucuri pode chegar a 10 metros de comprimento. Em termos de peso, elas podem atingir cerca de 250 quilos. Essa é uma cobra muito grande, e isso é apenas o começo do motivo pelo qual você deve temê-la. Uma coisa importante a se notar é que, embora essa cobra seja longa e poderosa, ela não possui veneno como muitas outras cobras. Além disso, elas vivem em rios e pântanos, em lugares como a Amazônia, e não são conhecidas por atacar humanos em geral. Aos animais que elas gostam de comer, isso inclui veados, jacarés, peixes, tartarugas e muito mais. O que é intimidador sobre elas é que as sucuris verdes são predadoras de emboscada. Elas esperam que suas presas se aproximem e então atacam, geralmente envolvendo seus corpos em volta das presas e apertando-as até a morte em um grande abraço. Como mencionado, elas têm corpos longos e pesados, então algumas voltas e apertos são tudo o que é necessário para derrubar um animal de tamanho considerável, o que também inclui humanos. Elas gostam de estar nas águas mais rasas do rio Amazonas e outros corpos d'água, o que lhes permite se aproximar furtivamente de suas presas ainda mais facilmente, pois se misturam à água sem muito esforço. Isso mesmo, elas sabem nadar e são muito boas nisso. Agora, claro, elas não vão atrás de humanos, mas você realmente gostaria de ser aquele que se arrisca? Bagre paraba. Vamos continuar com criaturas aquáticas por um tempo, porque agora vamos falar sobre um bagre que, à primeira vista, não parece realmente algo que você gostaria de procurar ou mesmo temer. Mas não se esqueça de que há pessoas que pescam bagres para viver, e elas são muito boas no que fazem. Porém, você esquece um fato básico nisso tudo. Esses são bagres que você deve pescar para competições. Esse tipo de bagre, por outro lado, é um verdadeiro monstro do rio Amazonas, que pode crescer tanto que há rumores de que já engoliu um homem inteiro. Embora isso possa parecer absurdo a princípio, você só precisa assistir ao programa River Monsters para ver o que o lendário pescador Jeremy Wade conseguiu. Ele seguiu essas lendas, e após alguns momentos difíceis, incluindo um com alguns jacarés, ele conseguiu pegar um desses bagres que pesava cerca de 110 quilos. Como a imagem mostra, ele era tão grande e longo que teve que ser segurado por 3 pessoas diferentes. Isso é um bagre muito grande, e sim, tenho certeza de que daria um ótimo prato de frutos do mar. Aparentemente, eles podem crescer ainda mais. Segundo algumas lendas, eles podem atingir o dobro do tamanho daquele que Wade capturou e pesar cerca de 180 quilos. Então, se um desses bagres gigantes bater em você, você definitivamente sentirá e com certeza se arrependerá. Centopeia gigante amazônica. Agora, para algo que definitivamente vai fazer sua pele arrepiar, vou falar sobre a centopeia gigante amazônica, uma criatura tão grande que ninguém realmente quer falar sobre ela mais do que o necessário. Se ainda não ficou óbvio, a centopeia gigante amazônica é a maior centopeia do mundo hoje. O que já é um pensamento assustador, porque elas podem crescer bastante quando querem. E isso prova que elas podem. A centopeia gigante da Amazônia caça qualquer coisa, desde outros artrópodes até anfíbios, mamíferos e répteis, o que inclui cobras que são iguais ou maiores que seu tamanho. E se você não acredita em mim, elas já foram vistas indo atrás de morcegos. Elas fazem isso subindo pelas paredes das cavernas, agarrando os morcegos com as pernas da frente enquanto usam as pernas de trás para se prenderem na parede da caverna. Surpreendentemente, elas conseguem segurar-se por longos períodos de tempo, mesmo enquanto comem. Uma vez que estão seguras, elas injetam seu veneno paralisante na presa. E esqueci de mencionar que essa centopeia tem veneno, porque ela tem. E o que acontece quando um humano é mordido por uma dessas criaturas? Bem, eles ficam seriamente feridos e podem até morrer. Sem brincadeira, se você não estiver em boas condições quando for mordido por essa centopeia, pode realmente morrer. Na maioria das vezes, você ficará bem, provavelmente, exceto quando perceber que essas coisas costumam caçar à noite. Então, se você estiver dando uma volta ou não tiver proteção suficiente enquanto descansa na floresta tropical,
Ela pode rastejar sobre você e te cumprimentar de uma maneira muito aterrorizante. Piranha! Agora, você sabia que era apenas uma questão de tempo até chegarmos a falar sobre as piranhas? Então, por que não tirá-las do caminho logo no início? A piranha é um peixe caracterizado por seus dentes extremamente afiados que podem morder quase qualquer coisa viva. Você provavelmente já viu imagens das vítimas desse peixe, e não resta nada além dos ossos. Isso não é um exagero, isso realmente acontece, porque elas se alimentam em enxames, e assim não deixam nada para trás. Além disso, seu tamanho pode ser imponente, chegando a até 60 centímetros de comprimento às vezes. E podemos imaginar o medo que alguém ou algo sente quando avista o enxame se aproximando e tem apenas alguns segundos para reagir. Agora, para ser absolutamente claro, as piranhas não atacam humanos abertamente. Elas mordem, claro, mas geralmente não comem humanos por uma razão muito simples. As piranhas preferem suas presas fracas e fáceis de matar, para que não possam resistir ao enxame que as está atacando e matando. Além disso, os humanos são um pouco maiores do que as presas típicas que as piranhas costumam atacar. Então, enquanto a pessoa for esperta, ela pode realmente sair da água, o que deixa as piranhas com fome. Outra coisa que precisa ser notada aqui é que não existe uma única espécie de piranha. Na verdade, existem várias dentro das regiões da América do Sul onde elas vivem. E, na verdade, nem todas elas comem carne. Algumas são até herbívoras, outras são onívoras. E sim, há aquelas que comem carne, como a piranha de barriga vermelha. Provavelmente você não será capaz de diferenciar uma da outra nas águas do rio Amazonas, onde elas habitam. Então você precisará estar em alerta, ou pode acabar sendo devorado. Jacaré-açu. Vamos começar com um verdadeiro terror que, assim como a Amazônia, não pode ser ignorado e deve ser respeitado. Agora, isso é o motivo pelo qual você nunca deve estar sozinho na Amazônia. O jacaré-açu reside na floresta amazônica e em seu extenso rio. Ele é considerado a maior ameaça para pessoas que visitam a área, porque esse jacaré não tem medo de atacar se sentir que uma refeição está por perto. Igualmente importante é o tamanho deles, pois podem chegar a 6 metros de comprimento. Embora não seja o maior crocodilo do mundo, é o maior jacaré, e esse tamanho é mais do que suficiente para dominar a maioria das presas na área. Na verdade, o jacaré-açu é um dos predadores de topo da região, e poucos se atrevem a enfrentá-lo ou mesmo tentar mexer com ele. Ele caça peixes, aves, mamíferos e até pessoas, se estiverem perto o suficiente. Existem até ataques confirmados do jacaré-açu a crianças, o que não é algo que alguém queira ouvir. Tartaruga mata-mata. Agora, você pode não ter esperado uma tartaruga nesta lista, mas na verdade temos algumas para falar. E embora seja verdade que essas não são tartarugas que você precisaria temer como humano, se você é uma das criaturas que elas estão caçando ou sendo caçadas por elas, a história é completamente diferente. Primeiro, vamos falar sobre a aparência da tartaruga mata-mata, porque ela mostra o quão bem adaptada essa criatura é ao mundo da Amazônia em que vive. Veja, ela sabe que não é a maior ou mesmo a mais forte por aí, então ela moldou e coloriu seu corpo, ao longo do tempo, para se misturar perfeitamente ao terreno lamacento e turvo do rio Amazonas. Ela não apenas nada na água, mas também se enterra na lama, se necessário, para se manter segura e conseguir um bom esconderijo para suas presas. É aí que entra a parte realmente assustadora dessa tartaruga. O que ela faz é esperar que a presa se aproxime, ou então ela lentamente se aproxima por trás, infla sua boca para ficar ainda maior do que já era, suga o animal e o engole inteiro. É um processo muito eficiente e incrivelmente assustador. O que também é assustador, do ponto de vista científico, é que ainda há muito que não sabemos sobre essa tartaruga, o que significa que ela pode ter ainda mais características das quais ninguém está totalmente informado no momento. Peixe-cachorro. Agora, se você pensa que as piranhas são os únicos peixes nas águas da Amazônia que têm uma mordida muito feroz, então você está subestimando seriamente o ecossistema desse lugar. Caso em questão, o peixe-cachorro definitivamente tem uma mordida que deve ser temida graças às suas presas. Sim, é verdade. Esses peixes têm presas que são enormes, tão enormes de fato, que suas bocas nascem com espaços entre certas partes apenas para estarem prontas para as presas que virão. Isso já é assustador por si só. E ao medir essas presas, você descobrirá rapidamente que elas podem ter até 15 centímetros de comprimento. Isso é mais do que suficiente
para empalar quase qualquer coisa que elas morderem, facilitando muito suas refeições. Este foi um dos primeiros peixes que Jeremy Wade capturou no programa River Monsters. E quando você o vê, parece algo saído de um filme de terror. No entanto, ele é totalmente real e pode muito bem te pegar se você não for esperto. Quanto ao tamanho total do peixe, ele mede cerca de 45 centímetros de comprimento, um pouco menor que o comprimento máximo da piranha. Mas lembre-se de que as piranhas não têm presas. Então, quem realmente sai ganhando nesta disputa? Enguia elétrica. A enguia elétrica, também conhecida como peixe-faca, é um monstro de rio muito perigoso, que todos devem conhecer por vários motivos. E sim, ela é encontrada no rio Amazonas. Está começando a ficar mais claro para você o quão perigoso é esse lugar? A enguia elétrica possui não um, mas 3 órgãos diferentes em seu corpo, que podem produzir uma carga elétrica. Ela tem uma carga elétrica tão poderosa que pode realmente matar um ser humano adulto instantaneamente em alguns casos, o que é mais do que motivo suficiente para evitá-la. O motivo pelo qual ela pode entregar um choque tão fatal é porque é capaz de descarregar uma pessoa com 500 volts de eletricidade. Embora seja importante destacar que estar em pé na água ajuda o choque a matar um humano, o que, como você sabe, torna-se ainda mais perigoso em um rio. A enguia elétrica reside exclusivamente no rio Amazonas e no rio Orinoco, na América do Sul, e é considerada uma das criaturas mais mortais que habitam essa região devido ao seu poder elétrico e ao fato de que ela pode se esconder facilmente no rio, o que permite que ela dê um choque em você antes mesmo de você saber que ela está lá. Para ser claro, a morte por enguia geralmente é um acidente, resultante da pessoa pisar em uma e levar um choque. Elas não buscam ativamente eletrificar pessoas, mas ainda assim, você não gostaria de arriscar. A candiru. O peixe conhecido como candiru tem uma lenda bastante interessante associada a ele, algo que você definitivamente não esperaria, dado tudo o que falamos até agora nesta lista. Mas, uma vez que você ouvir, nunca mais vai querer correr o risco de isso acontecer com você. Alegadamente, houve um caso de um homem que precisou passar por uma cirurgia porque tinha um desses peixes dentro dele. Mas como isso aconteceu? Bem, a história conta que o candiru era tão pequeno que quando o homem foi urinar no rio Amazonas, o peixe subiu pela uretra e basicamente se tornou um parasita dentro dele. Isso realmente aconteceu? Há uma chance de que sim, pois há casos de candirus com até 40 centímetros de comprimento. No entanto, muitos são documentados, como sendo muito menores, talvez pequenos o suficiente para se inserir em um humano. O caso da cirurgia é documentado e é real, mas isso não significa que foi totalmente preciso em termos de como o candiru entrou no corpo do homem. No entanto, é importante notar que ele é, de fato, um parasita, pois usa suas espinhas para se prender às brânquias dos peixes e então beber seu sangue. Mas, sem dúvida, alguns de vocês devem estar se perguntando: mas ele pode realmente entrar no corpo dessa forma? Bem, essa é a parte da história e do mistério que muitas pessoas não compram, e por boas razões. Inserir-se pela urina de um homem não é apenas algo estranhamente específico. É um golpe de sorte, na melhor das hipóteses. Qualquer interrupção no fluxo e o candiru nem sequer teria conseguido entrar. Mas, como acontece com histórias assim, as pessoas gostam do fator uau em vez da lógica. Tubarão-touro. Este aqui pode realmente te surpreender, porque se você pensar bem, tubarões eles são criaturas que geralmente vivem no oceano. Portanto, como a floresta amazônica está muito longe do litoral, você estaria seguro de tubarões lá, certo? Bem, na verdade, errado, porque muitas pessoas esquecem que certos tubarões, como o tubarão-touro, são capazes de viver tanto em água salgada quanto em água doce. Isso inclui lugares como a Austrália, bem como o rio Amazonas, onde ataques foram registrados em países como o Peru. E não se engane, esse tubarão pode acabar com você. Embora os tubarões brancos sejam os mais temidos devido às representações em filmes, o tubarão-touro é considerado ainda mais fatal, com mais de 27% de seus ataques a humanos resultando em morte. Portanto, encontrar e enfrentar esse tubarão, enquanto você provavelmente está em um pequeno barco no Amazonas, não é exatamente recomendável. Além disso, os cientistas notaram que esses números não são totalmente precisos, porque é bastante difícil distinguir o tubarão-touro de outros tipos de tubarões devido à sua coloração e tamanho. Assim, esse monstro do rio pode ter mais mortes em seu histórico e nem saberíamos. E, além disso, o maior motivo para temer esse tubarão
é que ele é extremamente agressivo e imprevisível. Eles tomam qualquer pequeno sinal como motivo para atacar, o que explica por que tantas pessoas foram feridas por eles. Isso não é algo que você gostaria de ouvir, que tubarões podem ter mais fatalidades do que imaginávamos, mas que isso sirva como uma prova final para você de que o rio Amazonas é um lugar mortal, devido a todas as criaturas que vivem lá. Grandes ou pequenas, você pode ser pego nesse corpo d'água. A cascavel sul-americana. Mais cedo, eu mostrei uma cobra que pode te sufocar até a morte, mas que tal uma um pouco mais venenosa? Conheça a cascavel sul-americana. Esses são víboras, e como outras cascavéis, você não quer se aproximar muito das suas tocas ou locais de descanso. Elas enrolam seus corpos e fazem um som de chocalho para te avisar que estão cientes da sua presença. E se acharem que você não vai embora, elas te mordem e injetam veneno. Esse veneno e sua potência variam dependendo da cobra que te morde, mas em muitos casos, pode resultar em visão prejudicada ou cegueira completa, distúrbios auditivos, pitose, paralisia dos músculos periféricos, especialmente no pescoço, que fica tão mole que parece quebrado, e, eventualmente, paralisia respiratória, ameaçando a vida. Essas são muitas coisas que ninguém quer lidar. Então é melhor ficar longe dessa cobra. Peixe-serra. Você gostaria de adivinhar como essa criatura recebeu seu nome? Tire um momento para pensar. Peixe-serra. Tudo certo, como você pode ver, a criatura tem uma protuberância que se parece muito com uma serra, e assim foi nomeada de peixe-serra. Mas é mais do que apenas um uau, isso é diferente. A serra é a chave para capturar e matar sua presa. Além de ser usada como uma arma ou ferramenta de escavação, a serra tem pequenos poros que podem detectar campos elétricos produzidos pelas presas. Esse super sentido é comum em tubarões e arraias. Quando você vê vídeos deles serrando o fundo do oceano para ajudar a capturar suas presas, é honestamente impressionante. Pode não ser algo que os humanos precisem temer, mas você não gostaria de ser atingido por essa coisa. Pacu. Agora vou mudar um pouco para você, porque este é um peixe que ganhou uma má reputação que realmente não merece. Veja, o pacu é parente da família das piranhas, que, como mencionado anteriormente, é um dos peixes mais perigosos do mundo e poderia completamente te matar. Como tal, as pessoas pensam que o pacu é tão malvado quanto elas, mas honestamente não são. Na verdade, eles geralmente comem apenas plantas e sementes. O que nos leva aos seus dentes. Sim, eles realmente têm dentes que se parecem com os de humanos, e isso deixa muitas pessoas assustadas, inclusive eu. A razão para esses dentes é que eles podem morder coisas mais duras, como as sementes que às vezes caem na água. Sanguessuga gigante amazônica. Agora, algo realmente suga. Sanguessugas são criaturas que a maioria das pessoas sabe que deve evitar, mas quando se trata de encontrá-las em rios, poucas são mais perigosas do que a sanguessuga gigante amazônica. Você realmente deveria temer essa coisa pelo seu tamanho, porque ela pode crescer até cerca de 45 centímetros de comprimento e ter 10 centímetros de largura. Isso é realmente muito grande, e vou dizer em voz alta, é grande demais. Lembre-se, elas também são parasitas, se prenderão ao seu corpo e não soltarão até que você use a técnica adequada de remoção, o que pode demorar um pouco, porque essa aqui é muito grande. Uma das grandes ironias da sanguessuga gigante amazônica é que no final dos anos 1800, pensava-se que ela estava extinta, até que mais algumas foram encontradas. E uma foi levada para uma universidade, onde junto com seus 750 filhotes, foi estudada de perto. Ariranha. A próxima criatura é uma que você talvez nem soubesse que existia nessa forma. A ariranha é exatamente o que parece. Uma lontra que é gigante, com mais de 1,80 m de comprimento e pesa bastante. Muito maior do que as adoráveis lontras que você vê no zoológico ou no Discovery Channel. Essa criatura é perigosa para os humanos? Bem, os humanos parecem pensar que sim, pois caçaram as lontras por décadas e reduziram drasticamente sua população. Além disso, se você as irritar, a ariranha é mais do que capaz de derrubar barcos com sua massa. No entanto, não se engane. O verdadeiro perigo é o ser humano para as ariranhas, e não o contrário, devido àqueles que não apenas querem caçá-las, mas também destruir seus habitats, tornando ainda mais difícil para elas sobreviverem na Amazônia. A raia. Aqui está uma criatura das profundezas que você não precisa de muita explicação para entender por que é assustadora e perigosa.
As arraias são criaturas que têm espinhos em suas caudas, que usam para ferir seus inimigos, independentemente de quem são ou quais são suas verdadeiras intenções. Além disso, porque esses espinhos podem ser finos, mas poderosos, eles podem perfurar seu corpo de maneiras que realmente vão te afetar. Isso foi o que aconteceu com Steve Irwin, enquanto estudava arraias para um programa. Elas conseguiram perfurar entre as costelas dele, e isso acabou matando-o. Agora, como outras criaturas nesta lista, enquanto você não as provocar, provavelmente ficará bem. Mas dê a elas um bom espaço e você provavelmente viverá por muito mais tempo. A aranha construtora de iscas. Se você acompanha este canal há muito tempo, sabe que aranhas são algo que absolutamente odiamos. Então, imagine minha surpresa e horror ao descobrir que existe algo chamado de aranha construtora de iscas na Amazônia. Não estou nem um pouco feliz com isso, porque essa é uma aranha que é aparentemente tão inteligente que ela realmente pega corpos de insetos e outras armadilhas e vai a grandes esforços para construir uma isca, de modo que predadores e outras coisas vão atrás disso em vez da aranha principal. Por que isso não é divertido? Porque aranhas não deveriam ser tão inteligentes assim. Isso significa que elas conhecem o conceito de uma isca, sabem como ela deve ser e são habilidosas o suficiente para construir outras coisas além de suas teias. Preciso mesmo te dizer que você deve se preocupar com aranhas e suas habilidades? Deve haver um limite, certo? E a arapaima. Conhecida por atingir quase 3 metros e pesar cerca de 90 quilos, a arapaima é um dos maiores peixes que você encontrará no rio Amazonas. E você pensou que já tinha se livrado do medo? Que engano o seu! O que pode torná-las ainda mais interessantes é que elas são conhecidas por serem blindadas, o que significa que são uma das criaturas mais poderosas da região, já que poucas coisas, se é que alguma, conseguem penetrar sua carapaça. Curiosamente, elas precisam subir à superfície para sobreviver. Como tal, vivem muito próximas da superfície enquanto estão no rio Amazonas e nos lagos ao redor, porque precisam literalmente subir para respirar, até fazendo um som de tosse ao inalarem o ar. No entanto, não se engane. Esses são peixes grandes, pesados, blindados e dispostos a te matar. Então, faça o seu melhor para se manter longe delas. Rã venenosa. Pode realmente te surpreender saber que uma das criaturas mais mortais de toda a dita Amazônia é uma rã muito pequena. É verdade, e a rã venenosa é uma que você não quer encontrar jamais. Essa rã era originalmente encontrada na Colômbia e rapidamente fez seu nome ao matar tudo o que tocava. Mas como? Bem, porque essa é uma espécie de rã que excreta vários tipos de veneno através de sua pele, incluindo as toxinas mais perigosas de todas, como a tetrodotoxina. Essa é a mesma toxina que o baiacu tem. Para te dar uma ideia, ela é tão tóxica que os animais sabem temer essa rã, e levou um tempo para os humanos entenderem isso também. Então, eles eventualmente pegaram a rã e usaram suas toxinas para fazer dardos venenosos. Daí o nome. Jaguares. Finalmente terminamos essa lista com algo que muitos de vocês provavelmente estavam esperando que eu falasse. Os grandes felinos. A maioria dos continentes do mundo tem pelo menos um, e na América do Sul e na floresta amazônica, eles têm o jaguar, facilmente um dos predadores de topo da região. Seus corpos elegantes são conhecidos por atravessar a vegetação densa e as árvores da área, garantindo que eles não fiquem presos durante uma caçada. Na verdade, eles são conhecidos por suas táticas de furtividade, atacando sua presa quando as avistam. Uma coisa que precisa ser esclarecida é que, se um jaguar selvagem atacar um humano, geralmente é porque foi provocado. Isso ocorre porque eles sabem que os humanos são perigosos para eles, e, portanto, eles fogem quando os veem, ou até mesmo quando os ouvem se aproximando. Mas, como eu disse tantas vezes neste vídeo e em outros, é melhor não tentar a sorte. Gostou do vídeo de hoje? Já assista ao próximo que está aparecendo na tela. Se inscreva no canal e compartilhe os conteúdos do Fatos Mais.